Olá, olá! Estamos chegando com mais um programa Palavra de Vida, nossa série de programas especiais com pessoas que com certeza vão trazer uma palavra de vida, uma palavra de fé e de esperança ao seu coração, aos nossos corações. Obrigado a você que acompanha a gente aqui na Rádio New Life Web e você que acompanha também no nosso canal no YouTube New Life Web Rádio e você que está acompanhando também na nossa rádio e TV parceiras, que é a Tere TV, canal 11 e também a Rádio Teresópolis AM em 1510. O nosso muito obrigado. E sempre ao meu lado, já me olhando aqui assim, ela, Tati Misael. Ei, Tati! Tô aqui te apreciando, Tá, né, Tatiana? E aí, Cláudio Misael, tudo bem? Tudo bem. Bênção pura sem mistura. Bênção pura sem mistura. E se não tiver, papai vai botar no lugar, porque ele é fiel e justo a todo tempo. Amém. E ele tem cuidado da gente, né? E com alegria no coração nós dizemos, Ebenésia, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Amém. Glória a Deus por isso. Bom, nosso programa de hoje, super especial, palavra de vida, um bate-papo cristão, e vamos estar recebendo, bom, eu sou meio suspeito de anunciar, né? Mas eu vou falar, foi, né, o pastor que me batizou, me casou, entendeu? Com essa beleza que está aqui ao meu lado. Foi o pastor que não desistiu, né, dessa ovelha aqui. Agradeço a Deus, né, e também a vida dele. Hoje estamos aqui glorificando e exaltando ao nome do Senhor e agradecidos a Deus pela vida do pastor que trouxe palavras de vida à nossa vida. É verdade. Pastor demais. Zilmar de Oliveira Leite. Olá, pastor, seja bem-vindo ao Palavra de Vida. Obrigado, meus prezados amigos. Que bom poder estar junto com vocês. Palavra de vida mesmo. Vocês são muito especiais para mim. Eu acho que vocês estão me elogiando muito, mas eu é que tenho que agradecer a Deus, a vida do Glaucio Misael, da Tatiana, que eu amei sempre e continuo e vou continuar amando, porque são meus irmãos em Cristo, mas a vida de vocês marcou sobremaneira a minha vida. Amém. Marcou muito a minha vida. Eu louvo a Deus, porque no tempo em que nós trabalhávamos na Rádio Teresópolis, muito aprendi, e eu tenho uma alegria muito grande de poder estar com vocês nessa hora, nesse dia, nesse programa que já é líder de audiência. Deus abençoe a vida de vocês, os seus filhos, a sua família. É um prazer muito grande mesmo. A gente que agradece, né, Tati? Prazer é todo nosso, pastor, porque já citamos o senhor algumas vezes aqui no programa. Falamos de o quanto Deus te usou para amar nossas almas, porque o senhor foi insistente em mostrar que Jesus podia mudar a nossa história. O senhor fez nós, né, crer nisso, porque todos nós temos fé, mas nem sempre nós sabemos usar a fé. E o senhor foi um instrumento de Deus para que a gente tivesse esse entendimento e a gente estivesse aqui hoje. Foi lá atrás que foi semeado na nossa vida essa semente que tem frutificado. E se nós estamos aqui, com certeza, é muita gratidão a Deus pela sua vida, não é rasgar seda, porque o senhor não precisa disso, mas é de coração no qual nós agradecemos, porque hoje nós podemos falar de um Deus que mudou a nossa história, um Deus que tem nos dado paz, alegria, tem fortalecido a nossa alma, porque um dia um pastor de ovelhas teve cuidado e amor, quebrou a patinha quando foi necessário, mas o Senhor nunca deixou de nos carregar. É verdade. Muito obrigado. Agradecemos a Deus, com certeza, pastor. E para quem está chegando... Vocês hoje estão me dando presente, porque domingo eu estou fazendo aniversário, amanhã. Um garotinho. Eu estou tendo o presente de vocês que está aqui nessa hora, podendo dar essa entrevista, matar a minha saudade. É um privilégio muito grande. Obrigado. Muito obrigado por esse presente, nessa hora.
em poder fazer parte do programa de vocês. Obrigado, Amém. pastor. Bem, você que está chegando aqui agora no nosso programa Palavra de Vida, estamos conversando com o pastor Zilmar de Oliveira Leite, né, pastor que investiu sempre nesse ministério radiofônico, sempre acreditou. Mas eu tenho certeza que você está do outro lado e perguntando, mas quem é o pastor Zilmar? Então, pastor, fala um pouquinho, né, quem é o senhor, né? Quanto tempo de pastoreio, sua trajetória, né? Sua trajetória, o senhor já foi professor, né? Já ordenou tantos pastores, né? Podemos dizer Brasil afora. Quem é o pastor Zilmar de Oliveira Leite? É uma honra estar podendo honrar a vida do senhor hoje, nesse dia tão especial aqui no nosso programa. Muito obrigado. Pastor Zilmar de Oliveira Leite é um homem do interior, criado no interior, filho de pessoas humildes, que trabalhou muito para poder estudar e chegar até aqui. Graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida e o prazer de poder pregar a palavra de Deus. Nasci na cidade do Rio de Janeiro, mas bem criança, aos 5 anos, fui para o interior e lá comecei a fazer o meu primário, meu segundo secundário, e aí eu estava me preparando para fazer aquele curso, né, da aeronáutica, de sargento, especialista da aeronáutica, e fui membro da Igreja Batista de Niterói, pastor Nilson Fanini. Enquanto isso, eu estudando, Deus me chama, confirmando a minha chamada ao ministério quando eu tinha 12 anos. Ali, aos 12 anos, foi confirmado, e o pastor Fanini me chama em particular e diz, rapaz, eu quero enviar você para o seminário e te convidar para trabalhar junto comigo. E trabalhei com ele 12 anos. Aí eu sou formado no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, ali na Tijuca, e trabalhando com ele, pastoreei a Igreja Batista em Joana d'Arc, no Espírito Santo, e depois eu precisava voltar ao Rio de Janeiro para estudar o mestrado, e aí eu vim para a Igreja Batista de Teresópolis e pastoreei aqui a Igreja Central durante 12 anos. Nesse período eu fiz o mestrado no Sul também, depois recebi um convite dos irmãos americanos para, em Nova York, criar um projeto chamado New Hope, New Work. E ali eu fui trabalhar na Esperança para Nova York, organizei 2 congregações, e voltando, hoje estou na Igreja Batista Serrana, já há 17 para 18 anos. Então, sou licenciado para dar aula, fiz um curso de licenciatura, sou professor, né? Então, eu gosto de falar do amor de Deus e de ensinar. Já vários pastores foram consagrados. Só que na Igreja Batista, aqui em Teresópolis, já organizei 5 congregações, e no Espírito Santo, 2 igrejas também, 5 igrejas aqui e 2 lá. Enfim, trabalhando um pouco, e no dia 13 de dezembro, agora vou completar 36 anos de ministério. Olha. Então, tem aí uma trajetória bem grande. Na cidade de Niterói, organizei com o pastor Nilson Fanini 81 frentes de trabalho. Eu comecei com 12 e deixei 81. E tinha uma congregação na igreja, nós deixamos 9 congregações. Então, eu sempre fui chamado de implantador de igrejas. Eu louvo a Deus por isso, eu gosto mesmo. Eu gosto de organizar congregações. Você vê que eu estou numa igreja relativamente nova, 17 anos, mas já organizei a Igreja Batista da Bereia, que fica no Alto, e já organizei a congregação Batista de Mariana, que fica lá em Friburgo. Então, nós já temos 2 trabalhos praticamente organizados. Eu gosto do trabalho missionário. Então, é um prazer poder contar um pouquinho da minha vida nesses 36 anos de ministério.
casado, muito bem casado, com a irmã Nilda, né? Tivemos 3 filhos, os 3 filhos, num acidente nós perdemos 2, mas temos somente uma filha que me dá muito prazer, ela é ministra de música aqui na nossa igreja, já me deu 2 netinhos, e o esposo dela também foi consagrado ao ministério, é pastor aqui na igreja também, na área com adolescentes e jovens. Perfeito, pastor. Então, ouvimos um pouquinho de quem é o pastor Zilmar de Oliveira Leite, né, Stati? Isso mesmo, né? E nosso sempre pastorzão, né? É verdade, com certeza. É o nosso pai na fé. E eu queria saber do senhor, pastor. São 36 anos aonde o senhor tem ministrado a palavra de Deus. O senhor teve alguma dificuldade nesse tempo em pensar em desistir? Sim. Cuidar de gente é muito difícil. Muito difícil. Mas a gente que tem uma chamada precisa ouvir e obedecer sempre a chamada. E aí que foi o ponto fundamental. Entre altos e baixos, o Senhor tem me sustentado. Então, eu passei uns 8 meses aí, ou 7, também em Nova York. Como foi difícil aí, vocês que estão aí sabem como tem sido difícil. Foi um ministério iniciado, um ministério diferente. Então, muito aprendi, porque só a transição de ir para aí, ficar um pouco e voltar, me trouxe muitas dificuldades na volta aqui na igreja anterior. Então, não é brincadeira cuidar de gente, não. Já tive momentos de desistir, mas Deus tem me sustentado e hoje eu não posso mais desistir. Não dá mais para desistir, né? Não dá. E, pastor, esse momento de desistência, né, passou, mas o momento que mais trouxe alegria no ministério, ou que mais traz alegria no ministério, tem algum momento que o senhor pode destacar, né, de alegria, assim, diante, né, do ministério, de estar ali com o rebanho, de repente ver pessoas crescendo, né? Fala alguma coisa a respeito disso, pastor. Eu tenho 3 ou 4 áreas que eu acho muito interessantes. Muito mesmo. Primeiro, é apresentar uma criança agradecendo a Deus o seu nascimento. Apresentar a Deus, agradecer a vida do pai e da mamãe. Eu tenho um prazer muito grande. A segunda é batizar. Eu me lembro que uma vez eu lancei um desafio na Igreja Batista Central para batizar naquele ano de aniversário o máximo possível. Eu consegui, naquela época, batizar 38 ou 39 pessoas. Uau. Foi um momento importante. O terceiro aspecto é participar da ceia do Senhor. É um outro momento importante na minha vida no ministério. E quarto momento importante é pregar e ensinar a palavra de Deus. Então, são 4 áreas que eu não posso dizer que em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar. Essas 4 áreas são importantes. Entendeu? É o que eu mais me aprecio delas. Perfeito. Pastor, como identificar a chamada? O senhor falou, né, da chamada aos 12 anos de idade. Acho que eu furei a pauta da Tati. A gente está aqui com o papelzinho aqui com a pauta, né? Mas acho que eu furei a pauta da Tati. Pode até dar sequência, não, Tati. pode dar, meu amor. Mas como é assim, como é a chamada? Como confirma a chamada diante de tantas vozes, né, que a gente, né, ouve no dia a dia, pastor? E com 12 anos, né? Não, mas 12 anos eu já estava aprendendo a ser pastor. Porque, na verdade, com 12 anos, eu já pregava nos cultos, pregava nos lares. E naquela época foi confirmado. Mas a minha chamada se deu, na verdade, separado no ventre da minha mãe.
Essa é a Amém. verdade. Uhum. Eu, com 5 anos, eu pegava a Bíblia e ficava pregando para as flores. Oh, meu Uau. Deus. Então, Deus foi começando a trabalhar desde o ventre da minha mãe. A minha mãe me apresentou a Deus. E então, eu não sou chamado. Eu lutei para não ser pastor. Tanto é que, depois do curso que eu fiz para ir para a aeronáutica, eu não queria. Eu estava, na verdade, fugindo de ser Uhum. pastor. E aí, Uhum. eu fui fazer um curso de desenho naval, sou formado em desenho naval, e depois que eu terminei o curso, aí fui lá no estaleiro Mauá falar com o engenheiro, e o engenheiro ligeiramente disse assim, olha, aqui não é teu lugar, o que você veio fazer aqui? O cara não me conhecia, eu fui lá para procurar emprego, porque eu já tinha terminado o curso, ele me deu Uhum. uma lapada aí de uma conversa forte, a partir dali, eu então desisti mesmo. Depois achei que eu deveria estudar para direito. Uhum. Não deu certo. O direito deu errado. Deu errado. Aí eu fui fazer o seguinte: bom, então eu vou ser comerciante. Aí Uhum. comecei a montar negócios para mim, ali em Niterói. Barracas de frutas, ali na rodoviária em Niterói. Daquelas Uhum. barracas de frutas, tive uma loja de papelaria e armarinho em São Gonçalo. Depois eu tive uma casa com 5 quartos, ou 14 quartos alugados. Uhum. E, financeiramente, eu estava bem naquele tempo. Uhum. E, em 1973, eu levei outra paulada de Deus, para Deus me chamando para o ministério. Uhum. Então, eu não tinha como. Se eu fosse fazer outra profissão, ia dar errado. Quando você Entendi. é chamado e tem convicção, e Deus prova, não adianta. Ele cria baleias para você. Ele Ô, cria João. peixe para te engolir. E você passa a ser um Jonas. Ele troca você de nome. Uhum. Entende? Agora, tem pessoas que é pastor por querer ser pastor. Eu não Uhum. queria ser. Uhum. Então, é diferente. A minha chamada é um pouquinho diferente. Como de muitos outros também que têm a sua história, não é? Então, hoje eu tenho o prazer de ser pregador da palavra, de aconselhar, de visitar, de estudar a Bíblia. Uhum. Então, eu louvo a Deus por isso. Mas Amém. eu dei trabalho para Deus, viu? Nós também, né, meu É amor? verdade, Tati, é verdade. Mas, pastor, agora, né? Fica à vontade, por favor. O senhor falou de uma área muito delicada, né, Klaus? Que o pastor falou, o senhor teve um chamado de Deus e não o senhor decidiu ser pastor. O senhor trabalha Certo. ministrando, né, para as pessoas, o senhor orienta, o senhor sente no seu coração o momento de muitas vezes ir conversar com uma pessoa que o senhor entende que tem um chamado de Deus, né? E como o senhor avalia esse momento onde tantas pessoas querem estar no púlpito sem ter um chamado, e sim ela mesma tomando a decisão de ser, né, um pregador? Não sei se eu me fiz entender. Entendi, entendi. Deus usa várias maneiras de chamar. Deus não usa um chamado. Deus, o vento sopra como quer. A gente vê, ouve a sua voz, ele trabalha do jeito que ele quer. O meu é um chamado. O do Glaucio Misael é outro chamado. O seu, de Tatiana, é outro chamado. Da minha esposa, foi outro chamado. Ela foi chamada para ser esposa de pastor. É um outro momento importante. Ser esposa de pastor é um chamado. Ser diácono ou diaconisa é um chamado. Ser presbítero é um chamado. Ser missionária ou missionário
é um chamado. Ser só pregador é um chamado. Ser só missionário é um chamado. Trabalhar com outras tribos, línguas, povos, nações é outro chamado. Eu, por exemplo, quando estudava, há 36, 37, 38 anos atrás, eu conheci um rapaz na minha classe que ele tinha um chamado só para estudar hebraico e grego para ser professor. Ele desejou ser professor de língua bíblica. Uau. Então, cada um de nós temos um tipo de chamada. Uhum. Alguns são chamados, simplesmente estudam, e para dirigir igreja é um fracasso, mas coloca ele para dar aula na faculdade teológica, o cara é uma sumidade, tem uma facilidade de dar aula de várias matérias. Então, isso também é um chamado. Por isso que na igreja do tempo de Jesus havia mestre, havia profeta, havia pregadores, havia apóstolos, havia doutores, está lá no livro de Efésios. Então, há pastores e pastores e pastores, e há chamadas e chamados e chamados. E a gente entende, você está entendendo o meu chamado, mas se eu for ouvir o seu chamado, eu tenho que respeitar porque ele foi diferente do meu. Uhum. Então, há diferença de todos os tempos na chamada. Perfeito, pastor. Mudar um pouco de assunto, pastor Zilmar Leite. Nós estamos vivendo um momento bem complicado em todo o mundo. São os tempos bíblicos? É o que narra Apocalipse? Sim. A Bíblia vai se cumprindo de tempo a tempo. Se a gente pensarmos assim, bom, Jesus veio há 2000 anos atrás, ele disse que não ia demorar. Uhum. Claro. E a mãe de Tiago e João chama Jesus e diz, olha, o senhor prepara o direito e a esquerda para colocar meus 2 filhos na volta. Ela não estava errada, porque sabia que Jesus ia voltar brevemente para buscar a sua igreja. E quando Jesus disse para Pedro que ele não sabia o dia que ele ia voltar, Pedro também estava interessado. Quando será as últimas coisas? E Jesus disse que não sabia, que não era menester ele tomar o lugar do Pai para dizer. Ele tinha a missão dele nesse mundo era ser Salvador, morrer por nós e ressuscitar por nós. A missão é anunciar as boas novas. Até porque, se ele dissesse a Pedro que a volta dele seria no ano 2025, Pedro pegaria a rede, como ele fez depois da ressurreição, e faria mesmo. Eu vou voltar a pescar só no ano 2025. Estou perdendo tempo, Senhor. Uhum. Ele ia reclamar com Jesus desrespeitosamente. Ele reclamou de maneira respeitosa quando Jesus disse, tu me amas? E ele respondeu que amava, mas não entendia do amor. Por 3 vezes ele insistiu com isso. E até hoje, ele, se voltasse aqui e perguntasse a ele se ele amava Jesus, ele não amou como deveria amar. Por todos os esforços que eu e você façamos, você e eu não sabemos amar a Jesus. Essa é a grande verdade. Nós estamos aprendendo a amar o Senhor Jesus, ainda mais. Graças a Deus que agora ele poderia dizer, Pedro, eu já posso voltar, mas você ainda tem muito o que fazer. Mas ele não disse. Ele não disse porque a missão não era essa. Ele que sabia o dia. Mas Deus ocultou-se. A sabedoria de Deus era infinita, era gloriosa, era divina. A sabedoria dele era celestial, não era simplesmente igual a de Salomão. A sabedoria de Deus, na universidade e na universal ideia de Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo,
é completa. Chama-se graça especial. Então, agora ele poderia dizer, Pedro, se você voltasse lá no Brasil, hoje eu diria a você que dia eu voltar, mas não vale a pena, porque há muitas pessoas que ainda não conhecem, e há muitos crentes que estão pregando que mesmo pregando, eles não estão preparados para a minha volta. Está conseguindo entender? A cada dia eu espero um pouco mais, a cada dia que eu me esforço, eu descubro que não estou preparado. É uma coisa muito séria. Séria demais, pastor. E diante da pandemia, o que a gente tem observado, os números, né, de milhões de pessoas que desigrejadas, que viraram as costas, né, para o Senhor Jesus, talvez se colocando na mesma situação, né, em que Pedro, vou voltar a fazer o que eu estava fazendo antes, pescar, porque Jesus não vai voltar, mais de 2000 anos já passou, né, e nada aconteceu. Minha avó, minha bisa, tataravó falava essas coisas, mas os sinais estão aí, né, pastor? Os sinais continuam. Então, meu amado, Jesus disse que aquele que perseverar até o fim, quando a gente fala em obedecer a Deus, não é simplesmente ser membro de uma igreja, é permanecer firme na dor, com o casamento, na dor, na alegria, na tristeza, na bonança, na riqueza, no servir a Deus também. Não há limite. A gente vai e precisa ir embora, não há limite para servir ao Senhor Jesus, o seu reino, o reino de Deus eterno, começa aqui e agora, como o reino das trevas começa também. Então, enquanto temos tempo, vamos servir ao Senhor com alegria. Então, essa pandemia é apenas um sinal. O anticristo está aí, no meio de nós, o inimigo continua enganando, se possível, a própria igreja. Por isso que Jesus disse, quando eu voltar, vou encontrar na terra. As pessoas estão mais envolvidas com as coisas desse mundo, a riqueza, o prazer, o dinheiro, principalmente aí nos Estados Unidos, com dólar, ganha mais ou menos, para querer comprar e fazer a vida, quando tudo isso vai acabar. Um infarto leva uma pessoa e o cara não fez nada para Deus, não contribuiu com nada, e mesmo que tenha contribuído, a gente teria que contribuir muito mais. Então, enquanto podemos contribuir, amado e querido irmão Glaucio, Misael e Tatiana, faça o seu pastor, a sua igreja, prepare cosmovisão, visão do todo. A gente não pode ter visão de particularidade. Nós temos que ter a visão de Jesus, ver o homem por inteiro. Então, é isso que Deus espera de nós. Tá bom? Amém. Glória a Deus, né? O senhor falando, né, sobre as promessas que têm se cumprido, né? A gente tem visto muitas profecias bíblicas acontecendo, e a gente vê-se usar muito um termo de dores de parto, como a gente estivesse, né, na antessala para que chegasse a criança. Então, a gente tem visto dias no qual tem se destacado muito essa forma de expressão, né, as dores de parto. E o senhor, 36 anos, né, servindo a Jesus como ministro da palavra, né? O senhor que teve a oportunidade de estudar, de ter conhecimento bíblico, como o senhor avalia isso? E, ao mesmo tempo, eu quero perguntar ao senhor, o senhor imaginava presenciar esse tempo? Confesso a você que não. Eu já tive a oportunidade de 3 ou 4 vezes do Senhor me chamar. Vocês sabem que há 2 anos e 4 meses eu tive um câncer branco. Eu estou aqui, isso é um milagre de Deus.
Amém. Eu não poderia deixar a grandeza do Senhor para comigo. Deus me salvou outra vez. Amém. No tempo, quando eu perdi os meus 2 filhos, eu tive uns 2 outros acidentes que eu poderia ter. Mas naquela época também, quando eu perdi os meus filhos, eu não morri, porque o Senhor tinha esse propósito na tarde de hoje, e está aqui falando para uma quantidade de pessoas que eu não conheço e que precisavam ouvir o meu testemunho, ouvir a palavra. Mas em 1986, quase que eu fui, 2 anos e meio atrás, quase fui. Mas Deus, de sua forma indescritível, poupou a minha até agora. Porque Ele quer usar a gente para servi-lo. Enquanto você for obediente até a Deus vai continuar preparando, salvaguardando a sua vida para servir. Mas que você não servir a Deus, Deus tira daqui e bota outro no lugar. Eu creio que o seu programa não é simplesmente para matar saudade. É mais do que isso. É para falar do amor de Deus. Eu tenho certeza que vocês dois são servos do Deus Altíssimo e têm o coração na obra da área. Deus tem chamado vocês também isso. Então, continue firme. Não vamos medir esforços. Seja na dor, na doença, em todos os momentos, sirva ao Senhor com alegria, como diz o Salmo 2, o Salmo 100, verso. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, é Ele que fez um povo seu, ovelha do seu pasto, é pelas portas dele com louvor, em seu átrio com hinos. Então, a gente precisa fazer isso. Amém. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Pastor, né, o senhor entrou nessa questão de programa, né? E tudo começou lá atrás, o senhor sempre foi um incentivador, lembro da Central, e não posso Antena deixar Celeste. de falar do programa Antena Celeste, né? E o programa, Sim, né, sim. na Rádio Teresópolis, ao qual nós também temos a oportunidade de retransmitir esse programa, e também pela TV Canal 11. A importância hoje de usar os meios de comunicação para poder falar do amor de Jesus, pastor. Olha, rapaz, às vezes eu fico um pouco triste. Eu poderia ser muito mais usado abrindo outros trabalhos, outros programas de televisão, corajosamente, de rádio e tudo, a fazer. Agora eu tenho me contido somente nas lives, terça-feira às 8h30 da manhã, quarta-feira às 19h30, quinta e sexta de manhã, durante o domingo de manhã e à noite. Eu tenho me contido, mas não é suficiente. Muitas pessoas precisando de uma palavra especial. Amém. Eu gostaria de um trabalho mais sério na televisão, no rádio, todos os meios de comunicações possíveis precisam ser tomados com a palavra. Diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Amém. Quando você citou aí que como é que foi a expressão que você citou? Desigrejados. Está fora da igreja? Isso. Isso. Dizem que a mesma igreja que existe hoje é o mesmo tanto que está fora da igreja. Nossa. Então, imagine quantas pessoas que estão fora do reino. A Bíblia diz que foi Jesus. O que liga aqui, liga lá. Amém. Há quantos que estão desligados aqui, não querem saber de participar da ceia, não querem saber de ser fiel no seu dízimo e oferta, não querem de
está em comunhão com o seu irmão. Esse negócio não quer saber. Querem ter a sua igrejinha pessoal. Por ele crer em Jesus, é salvo, porque a Bíblia diz que nós somos pela fé, mas esse negócio de andar em comunhão, como diz o livro de Hebreus 12 a 14, seguir a paz com todos e a santificação, sem ninguém verá o Senhor, estou fora. Ninguém fazer pazes. Então, nós vivemos um tempo em que a fé se esvaziou. E o pior é que isso está entrando dentro das igrejas. Há pastores técnicos. Ele é usado no púlpito tecnicamente, mas a vida dele também não condiz com aquilo que ele prega. Então, nós estamos cheios dessas coisas por aí que nos assustam, entendeu? Quando não esfria, esfria o desejo de pregar o evangelho. E creio que, no tempo, Deus vai me dar a oportunidade também de fazer um outro programa. Estou pedindo a Deus. Amém, amém. Glória a Deus por isso, Tati. Pastor, todas as vezes que a gente conversa com o senhor, seja na rádio, seja em outras situações, o senhor é uma das pessoas que sempre utiliza da Bíblia para seu dia a dia. As palavras que o senhor usa sempre muito baseado na Bíblia. E hoje nós vivemos um tempo onde se fala em se atualizar a Bíblia e mudar coisas na Bíblia. E qual é o seu posicionamento, já que o senhor usa essa ferramenta durante todo o seu tempo, né? Eu falo com muita certeza disso, porque eu sou, né, uma ovelha antiga, e em todos os nossos papos, seja qual seja a situação, sempre houve a Bíblia diz. A Bíblia diz. Como o senhor vê esse tempo precisa ser atualizada? Não. A Bíblia, ela é sempre a palavra de Deus eterna. Ela é atualizada por natureza, porque ela foi escrita pelo homem, mas ditada por Deus. Esse moço que falou essa besteira, esse cara, eu vou citar o nome dele em respeito, porque você sabe o nome, não é isso? Sim, que citou sim. isso. Vamos citar em respeito a um descuido, a uma fraqueza. Ele quis se apresentar um bonachão. Eu não vou dar adjetivo para ele, não. Achando que sabia mais Bíblia de que todo mundo. Porque toda vez que ele prega, ele quer achar que sabe mais interpretação, exegese, hermenêutica bíblica do que todas as pessoas. Aí ele é a quarta trindade. Você conhece a quarta trindade? Existe a primeira trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Sim. Ele passa a ser a quarta trindade, esse moço aí, que inventou essa coisa. Meu Deus. É complicado, rapaz. É melhor a gente nem falar. Tentou se explicar. A palavra de Deus, ai daquele que altera. Hein? Ele tentou se explicar, mas a explicação saiu pior do que o soneto, né, pastor? Mas tudo bem. Claro que saiu. Rapaz, ele foi muito infeliz. Muito infeliz. Uhum. Com a palavra de Deus não se brinca. A palavra de Deus ninguém muda. Ninguém muda. Deixa eu contar uma historinha pequenininha. Conta, pastor. Em Niterói havia um oficial da tenente do Exército, muito fiel a Deus, um rapaz jovem ainda. Ele ia sempre nos bairros, no domingo à tarde, comigo, pregar o evangelho, distribuir folheto. Era um moço muito dedicado e morava no apartamento próximo ali da primeira igreja de Niterói. Uhum. No edifício, só para adiantar a história, uma senhora endemoniada, sabiam a família, aquele rapaz morava no
num dos apartamentos ali, chamaram ele para expulsar o demônio. E aquele rapaz pegou aquela biblinha preta, de capa preta, naquela época não tinha tantas bíblias com tantas cores, e ele foi na casa. A primeira coisa que o diabo falou com ele: não quero ver esse homem, que esse homem usa muito esse livro de capa preta. Você está entendendo? Uhum. Esse homem usa muito esse livro de capa preta. Se você começar a usar mais, você fica cheio de graça e poder de Deus. Então, como é que o cara fala da Bíblia assim, rapaz? Complicado, hein, pastor? Não, difícil demais, meu Deus. Ele tem que modernizar, talvez tem que modernizar, eu até compreendo, a linguagem dele. A linguagem sofre mutações de 10 anos. Uhum. Para não ser obsoleta, arcaica, tudo bem. Ele foi infeliz em querer explicar isso, se confundiu. Se confundiu. Ficou confiado no intelecto dele. Uhum. Então, não podemos, nada muda a palavra. Os céus e a terra, disse Jesus, minhas palavras não passarão. Então, pronto. Amém, amém. Jesus quem disse. Amém. Glória a Deus por isso, pastor. E diante disso a gente observa, né, o povo muitas das vezes sendo levado por todo o vento, né, de doutrina, como a palavra mesmo muitas das vezes nos alerta, e por falta de conhecimento, por falta de estudo. Qual é a palavra que o senhor deixa essa pessoa que está ouvindo, né, de repente para não acreditar somente em nós, né, pastor, mas ir na palavra, estudar a palavra, escola bíblica dominical, discipulado, a importância desses momentos, desses núcleos de convivência, pastor? Aí nos Estados Unidos existe muitos encontros, né? Você deve ter participado e participa disso. A gente participa. Hoje o culto é lá na casa do seu fulano. Você 1h30 de carro para ir na casa do seu fulano. 1h30. 1h30. Acontece sim, pastor. 1h30, 2 horas. É longe. Uhum. Aqui fica tudo pertinho, ninguém vai. Não. Choveu um pouquinho, todo mundo fica em casa. Uhum. Muito bem. A gente está vivendo esses momentos. As pessoas querem facilidade, mas não querem compromisso. Querem ganhar muito, mas trabalhar pouco. Tudo é sempre assim. Não é? Querem ser felizes, mas não buscam a felicidade. Querem que a felicidade chegue na mesa dele e pronto. Então, isso é uma coisa impossível. E Jesus disse que buscar-me-eis e achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, um servo de Deus precisa buscar. A Bíblia diz, e Jesus é quem disse aqui, busca, acha. O que bate, abrir-se-á. Né? Então, se uma pessoa é convertida, ela, se for convertida, vai querer conhecer mais Jesus. Amém. Amém. Mas se ela não for convertida, ela gosta só do ambiente. Tem gente que gosta do ambiente do culto, gosta de estar na igreja, gosta de almoçar e jantar, porque aí nos Estados Unidos, por exemplo, em qualquer tem um lanche agradabilíssimo. Sim? Demais, pastor. Então, ele vai por causa do lanche, ele vai por causa dos amigos, ele vai para marcar emprego, ele vai para marcar uma entrevista. As pessoas estão todas assim, mas não têm compromisso de buscar ao Senhor de verdade. Aquele de buscar ao Senhor com jejuns, com oração, igual Esther. Esther fez jejum de 3 dias para salvar o seu povo. Ninguém faz isso. 3 dias de jejum. Ela reuniu todo o seu pessoal, uma jovem. Uma jovem reuniu todo o seu pessoal para
jejum 3 dias. Irmão, quando é uma bênção grande, você tem que fazer jejum mesmo. Jejum significa que eu estou buscando a tua aprovação. Não é santidade. Mais do que isso, é buscando a aprovação de Deus nos assuntos que nós desejamos. Uhum. Para que não seja recebendo de Deus as bênçãos, sejam tão fáceis. Não, as coisas não podem ser fáceis. É fácil você trabalhar aí nos Estados Unidos e morar aí? Não é fácil, Claro né, que não. Não. Não é fácil. Você sabe que é tudo muito difícil. Aqui no Brasil, então, está pior. Uhum. Então, queridos, a gente precisa mesmo estudar a Bíblia. Isso que você está fazendo nessa entrevista. Parabéns para você. E, Tatiana, nós temos que falar a verdade, falar mesmo e colocar o povo em xeque. Dizer, ou vai ou racha, como se diz aqui no Brasil. É Então, verdade. não pode ficar esse negócio de fazer de conta. Esse mimimi, né? Qualquer coisinha tá com dorzinha. Não vou na igreja, que a palavra foi dura, né? Esse pastor eu não convido mais, não faço mais entrevista com ele. Ele está terrível, não é assim? Lamentavelmente, né, pastor? A verdade dói para muitos, né? E o senhor falou uma coisa aí que é a chave da vitória. Nós tivemos o privilégio, né, de estar na Igreja Batista Central com o senhor, depois com o pastor Luiz Jorge, depois com o pastor... Vai me lembrando, amor. Não vou lembrar, eu péssimo, não é nada do meu aniversário. Josué, pastor Josué. Depois nós fomos para a Igreja O Brasil para Cristo, onde se deu uma continuidade da importância da oração na nossa vida, com o pastor Zilmar Guarilha, com o presbítero Clébio, pastor Clebinho. E hoje viemos para uma outra nação onde Deus trabalha no nosso coração a mesma importância, que é o que o senhor acabou de falar aí, a oração. Eu estou dizendo esse trajeto todo para dizer que nós mudamos, mas a Bíblia, no que ela nos orienta a importância da oração, ela não mudou. Lá com o Senhor eu aprendi a lutar pelo meu bem maior, que era a minha família, pelo meu casamento, por eu querer ter filhos, eu não podia, e sempre buscar em oração. Né? E louvado seja o Senhor tem guardado, o Senhor tem atendido a oração, né, do povo. O senhor acha que está faltando oração? Está faltando e muito. Você conhece aquele verso de 2 Crônicas 7:14? Uhum. Se o meu povo que se chama o meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se desviar dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O cara se converte hoje, ele já quer receber a bênção por completo a uma pessoa que tem 10, 20, 30 anos na igreja? Não pode, tem que ser devagarinho. A criança nasce e cresce devagar. Imagine a filha que tem quantos anos, a menorzinha? 4 anos. A Sarinha. Se tivesse 15 anos amanhã, se amanhã você levantasse de manhã, ela tivesse 15 anos. É verdade. Não ia ser estranho? E como? Então, precisa viver todas as etapas da vida. Todas as etapas. Tudo tem que ser devagar. Alimentar-se adequadamente. Não pode comer nada uma criança tão pequena. É preciso alimentar-se de maneira bem dosada. Então, ele não descobriu, nós não descobrimos, incluindo no meio, que a oração é um instrumento poderoso e a gente não conhece. Nós não conhecemos um instrumento chamado oração. A igreja não conhece.
Por isso que ela se perde. Nós, servos do Senhor, deveríamos ter mais vida de coração, vida de dependência da palavra de Deus, vida de conversa com o Pai. Amém. Por que Enoque foi transladado? Porque ele tinha uma intimidade com Deus. Nós não temos relacionamento com Deus. O meu relacionamento com vocês dois que me faz ter essa intimidade com vocês dois. Uhum. Se eu tenho um bom relacionamento com Deus, mais relacionamento de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, mais vezes possíveis, Deus vai ficar mais perto e nós nos comprometendo com a conversa e nós vamos avançando no relacionamento. Então, está fazendo isso no meio do povo de Deus. Amém. E principalmente... Use isso aí para mim, por inglês, envie para as outras TVs. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí. Estamos chegando aqui ao finalzinho já do nosso programa Palavra de Vida. A gente tem alguns minutos, mas a gente não pode deixar nunca de falar desse momento que a gente está vivendo, né? 2020, 2021, de trazer uma palavra de vida. Eu gostaria que o senhor deixasse, então, uma palavra de vida, né, de esperança nos nossos minutos finais, né? A gente observou muito nesse tempo, né, de pandemia, de coronga, o medo sendo ventilado, implantado nas grandes mídias, né? A pessoa perdendo até a fé, porque se ela bota o medo, né, sobre tal maneira na sua mente, no seu coração, ela não consegue trazer a fé. Sobrepõe o medo, né? E essa força muito grande do inimigo, de Satanás, no mundo, veio trazendo isso. A gente sabe que teve outras situações no mundo que matou muito mais, né, do que o próprio coronavírus, mas ninguém fala mais nisso, né? Ninguém fala sobre isso. Verdade. Mas medo e fé, pastor, para quem está ouvindo, que tome uma decisão pela fé, o que ela deve fazer, pastor? A Bíblia diz que o medo é falta de amor. Quando nós temos muito medo, é falta de convicção da palavra. Davi disse uma das coisas mais importantes: escondi a tua palavra. Dizer, guardei a palavra. Esconder lembra de outra coisa. Mas guardei a palavra no meu coração para não pecar contra Deus. Está faltando palavra. O povo está lendo pouco a Bíblia. Então, o amor de muitos criará, o amor pela palavra, o amor pela leitura, o amor pelas pessoas, o amor pelo perdão, o amor no lugar de Jesus. Isso está faltando em nós, em mim. O amor de uma maneira sobrenatural na gente. Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento e ao próximo como a ti mesmo e ponto final. Está faltando isso. Então, isso nós vamos fazer. A outra palavra que você me disse é sobre oração, não é isso? A oração, Deus vai vir baseado no que eu quero deixar aqui para vocês hoje à noite. Hoje à tarde, em Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está estendida para que não possa salvar, nem do seu ouvido para que não possa ouvir. Então, não há barreiras. Quando nós amamos e oramos, não há barreira, Tatiana e Irmãocio. Não há barreira para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Não há. Pronto, acabou. Nós seremos vencedores, diz a palavra. Aquele que nos amou está morando em nós. Amém? Amém. Amém.
Amém, pastor. Glória a Deus, né? Então, finalzinho, né? É tão bom, né? Pastor, o senhor vai voltar, hein, pastor? Então, é tão bom falar desse Jesus que cura, que liberta, que salva, que traz esperança, né? A hora vai e a gente nem sente. Nossa, tem que ter mais tempo. Tem que ter mais tempo. Porque é bom demais falar desse Deus. E o importante, além do que nós estamos falando, não é simplesmente que nós lemos, é que nós temos vivido essa esperança em Jesus. Isso. Então é algo realmente assim maravilhoso poder, né, tá compartilhando com quem está do outro lado na Rádio Teresópolis, com quem está do outro lado na TeleTV, através da Rádio New Life Web, né, no canal do YouTube. Esse Deus que cura, que liberta, que libertou lá atrás, que salvou lá atrás, que curou lá atrás e que cura hoje, né, pastor? Verdade. Ele continua fazendo. Amém. Continuar sempre, porque essa é a missão principal, não é? E eu quero parabenizar os irmãos e ficar à inteira disposição quando vocês precisarem, que é um mês, né? Porque vocês vão ter outros líderes chegando para dar uma palavra, mas daqui a um mês, se vocês quiserem, pode marcar, eu estou pronto. Vocês me conhecem, vocês são filhos meus, não se preocupem. Tá bom, meus amigos? Obrigado, pastor. Muito obrigado por esse seu tempo, né, aqui para poder trazer uma palavra de fé e de esperança, né, a quem nos acompanha. Que Deus continue abençoando o Senhor, o ministério do Senhor. E quem quiser fazer uma visita, né, na igreja, quem quiser estar acompanhando as ministrações que o Senhor tem feito também pela internet, usando esse instrumento, que é, né, algumas pessoas falam assim, o instrumento não é de Deus, mas a gente vai fazer ser de Deus agora, para levar a palavra de fé e de esperança. Quem quiser achar o Senhor, como é que faz, pastor Zilmar Leite? Muito fácil. Eu estou há 17 anos ali na rua Governador Roberto Silveira, 299, ali ao lado da Arruela. Nós ainda não temos um terreno para construir nossa igreja. Eu penso em Deus, tenho orado sobre isso. É um outro desafio para sair do aluguel. Aí nos Estados Unidos é mais fácil. Aí é melhor. O povo se junta e as convenções, a associação, e vão e fazem. Aqui no Brasil o negócio é bem lento, bem devagar. Mas podem me assistir na minha live todos os dias. Igreja Batista Serrana, só vou colocar lá, e naqueles 3 pontinhos, caminhar, vai me encontrar, terça-feira, às 8h30 da manhã, horário do Brasil, quarta-feira, 19h30, quinta e sexta, 8h30 da manhã, domingo, de 10 às 11 e à noite, de 19 a 20, 1 hora de culto. Por enquanto, até que a televisão me convide, uma rádio me convide, os americanos me convidem para fazer uma palestra nos Estados Unidos, fazer uma conferência aí na igreja, e quem sabe estou... Amém, pastor. Muito obrigado, pastor. Em nome de Jesus, nós agradecemos. E dentro em breve estaremos, né, nesse momento aí, se Deus quiser. Muito obrigado, pastor. Uma boa noite para vocês. Deus os abençoe. Um bom domingo. Um domingo feliz. Graça, da paz. Um beijo nos seus filhos. Um apoio no seu pastor, na sua igreja, nos membros aí dos irmãos. Deus abençoe. Viu? Amém, pastor. Obrigado. Forte Happy abraço. birthday, pastor. Happy birthday. Deus te abençoe, ou melhor, continue a te abençoar. Happy birthday, God bless you. Com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Que os seus sonhos sejam segundo o coração de Deus. Eu que agradeço muito. Felicidade para os irmãos. Um abraço, amém, pastor. Até a próxima. Um abraço. Deus abençoe. Amém. Beijo na família. Obrigado.
Tá, então, conversamos. Obrigado, igualmente aí. Obrigado. Conversamos então com o pastor Zilmar de Oliveira Leite. Que papo, que conversa muito bacana, não é isso, Sim, Tati? Cláudio, bênção pura, sem mistura, né, Cláudio? Isso, falando do amor de Jesus, da volta de Jesus, do chamado, né? Que muitos estão assistindo, de repente tem um chamado do Senhor. E que voz que você tem ouvido para não ouvir a voz do Senhor no chamado que ele tem te chamado, né? É verdade. Então, porque a gente conversou, né, com o Felipe e o André, e a gente falou sobre a voz, né? É verdade. Que a gente tem que estar sensível a ouvir a voz do Senhor. Amém. E de repente Deus tem um chamado na sua vida para levar a palavra dele, para levar fé e esperança em tempos difíceis, e você não está querendo ouvir a voz de Deus, né? É verdade. Então, finalzinho do nosso encontro de hoje. Até o nosso próximo encontro. E não se esqueça, a família é tudo. Bye!